Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a minha amiga Lucia. A gente vai conversar aqui, nós duas, e vocês podem escutar o que a gente fala. Lu, é o seguinte, eu queria dividir aqui com as pessoas, né? Por exemplo, você que é uma chilena, né? Que nasceu em Santiago do Chile e que vive aqui há quantos anos mesmo? 20, vou fazer 24 anos. Olha que legal, né? Um tempo bom. Bom, Por exemplo, quando você chegou aqui no Brasil, né? E você começou a conviver socialmente, você percebia uma diferença no comportamento dos homens e mulheres logo que você conhecia? Era diferente o cumprimento? O que você acha assim do comportamento social das pessoas? Muda muito de lá para cá? tem um pouquinho de mudança, É. sim, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, lá no Chile as pessoas se cumprimentam com um beijo, né? Um beijo, só um beijo na bochecha, né? Ainda que você não tenha visto essa pessoa anteriormente, né? Tá conhecendo. Aqui não, a pessoa, sobretudo um homem, vai dar a mão para você, né? E até agora é muito comum isso. Sim. Aí no início eu ia direto para cumprimentar com beijo, só que não, aí tinha, né, Aham. a mão para cumprimentar. Então foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, né, no início, dessa diferença, assim, apesar de que lá é um país mais pacato, né, as pessoas são talvez mais sérias, mas esse tipo de cumprimento, de saudação quando você não conhece alguém, É mais próximo. apesar disso, é mais próximo. Então, talvez tenha nesse início, né, um toque a mais, né? Chega mais assim, né? Isso. E por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem um costume assim, as famílias domingo, né, Sim, de ficar junto, sim, um almoço entre família, a gente Sim. se encontra. E lá é também assim? sim. E eu acredito que bem mais do que aqui. É? No sentido, por exemplo, aqui as pessoas se juntam para almoçar, né? Marcam um almoço, Uhum. primeiro horário. Aqui mais cedo do que lá. Olha, Aqui tem um costume já, logo a pessoa já pensa assim, meio-dia, né? Almoço meio-dia. Lá ninguém almoça meio-dia. Menos num domingo. Sim. Vai almoçar que horas? Vai ser? 2, 3, né? Então assim, não tem essa pressa de chegar na casa da pessoa naquele horário de meio-dia, 11h30. Só que aí a outra diferença é você, né, compartilha aquele almoço, né, tá com a família. Aqui as pessoas, o que eu vejo, né, já tenho visto muito, me chamou muito a atenção no início, as pessoas logo passam o almoço, já cada uma para sua casa. É o horário do almoço, né? Lá no Chile a gente se junta com a família, almoça, nem levanta da mesa, faz aquela sobremesa. A sobremesa lá não é a sobremesa De comer. de comer. Ah, A sobremesa é aquele momento que você fica lá na mesa. E muitas das vezes acaba emendando com um lanche da tarde. Entendeu? Aí já a mesa foi toda retirada, levou os pratos, já todo mundo almoçou, já comeu sobremesa, né? Aquela coisa. Aí continua conversando lá. Aí ninguém levanta. Continua conversando. Aí quando já está escurecendo, porque lá, né, muitas vezes, dependendo da época, o horário que escurece, dá lá pelas 7, 8, 9 horas da noite, aí a mesa começa a ser colocada novamente para poder lanchar. que massa. Então, quando são que naqueles legal. almoços de família, a família está junta, acaba ficando, né? Sim. Mais tempo. Aqui em Brasília, pelo menos, não sei em outras cidades, né? No sul, como que as pessoas se comportam referente a isso. Aqui as pessoas dizem, alô, almoçou, papai, cada um já tem as suas coisas para fazer, resolver fora, inclusive no domingo, né? É engraçado que isso me lembra muito, me remete muito aos costumes dos italianos, que é um pouco parecido. Não levanta da mesa assim logo que acaba, né? Vai ficando ali para conversar mais um tempo. Eu acho que lembra um pouquinho, né? E o churrasco, na verdade, lá no sul, no final de semana, a gente fica um pouquinho mais e tal, demora um pouco mais aquela celebração, né? Mas eu achei bem interessante essa história do horário, né? Uma coisa mais flexível, mais tranquila. Gostei muito disso, né? A gente se sente melhor porque no final de semana, né, a gente tá descansado, dá para descansar, né? E aí
Mas e aí, a adaptação, tipo assim, ó, logo que você chegou aqui no Brasil, quando você casou, você acha que demorou muito para você se adaptar, dizer assim, ó, aqui é o meu lar, aqui é a minha casa? Ou ainda no primeiro ano você ficava meio na dúvida se você ia querer voltar para a tua terra? Não, nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça voltar. Olha, que bom. Não foi uma paixão o Brasil, né? É, totalmente. Eu acho que eu nem sabia o quanto que eu era uma pessoa que conseguia me adaptar a novas situações, né? Porque eu já vi muito assim, confiante, né? Confiante assim, que Deus tinha providenciado isso para mim, daquela forma e que estava tudo certo, né? Que não tinha motivo para ter medo, né? Para a gente, apesar de não falar o idioma, eu demorei até conseguir falar alguma coisinha, entender também. Para mim foi bem difícil entender o idioma, mas isso não me desanimou. Eu ficava muito tranquila referente a isso, tentava aprender, pegava uma bicicleta, saía para conhecer as pessoas, conversar em uma farmácia, uma padaria, e assim eu ia conhecendo pessoas e praticando um pouquinho o idioma, assim, entender um pouquinho melhor. Então, assim, eu acredito, eu sinto, lembro dessa época e eu vejo que a adaptação foi tão tranquila, assim, Tão natural, tão natural. foi bem acolhida, né? Sim, sim. Com certeza, isso foi muito importante. A família do meu marido, né? O acolhimento, né? Eu recebi deles. O calor, né, humano. E também logo depois que você veio para Brasília, você foi para Minas Gerais, né? Primeiro a gente foi para o Rio, ficou um tempinho lá no Rio, e depois fomos para Minas, para Uberlândia. Para Uberlândia. Aí depois, e aí você também percebeu essa diferença, você percebeu, né? Veio para Brasília, já conheceu a família do marido, Sim. E aí depois foi para o Rio e depois foi para Minas Gerais, né? Sim. Você, tudo diferente. Tudo diferente, os 3 lugares. Já foi uma salada Já, muito diferente, né? Até o jeito, o sotaque das pessoas, né? O jeito de falar, né? O jeito de se comportar, né? O brasileiro é mais sério, mais na dele, né? As pessoas, no geral, né? Sim. Quando você tem amizade, graças a Deus, eu nesse tempo todo consegui várias amizades muito maravilhosas, então assim, isso ajuda muito, né? A gente se sentir bem, né? Acolhido, né? No local que você mora. E em Minas, o pessoal, né? Tudo diferente, né? Mas também foi uma época muito boa. É muita história para contar, né? Se você for pensar, uma pessoa que não teve essa experiência, né? De mudar de país e por algum motivo ela tenha medo de mudar de país ou até de estado, de cidade, né? Sim. Você se surpreendeu o quanto você se adaptou, como você disse, né? Sim. Então a gente eu senti isso também as vezes que eu me mudei, né? Eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou me adaptar, né? Naquele lugar. Mas ao mesmo tempo você se descobre diferente, você aprende tanto, É verdade. né? E Verdade. aí, ao invés de você ter só um lugar, você tem vários, né? No teu coração, né? Isso é incrível. E hoje com a tecnologia, né? Naquela época nem tinha essa garantia de ter essa tecnologia à mão, que a gente consiga conversar com quem está de longe, matar saudade da família, né? Você poder conversar a toda hora. Antigamente é um pouquinho diferente, né? Então hoje tem isso a mais que facilita, né, a distância também. E as emoções, né? Por exemplo, quando você sente muita saudade, como que você administrava essa saudade? Com esse telefonema, com essa ligação? Tinha que ser na base do telefonema, na base de que mais poder viajar, ir a visitar. Eu lembro que você ia muito no Natal, né? Isso, passar um bom tempo para matar saudade. Eles também foi uma oportunidade muito boa, porque a minha mãe, né, meu pai não conseguiu vir, mas minha mãe conseguiu vir várias vezes, passar temporada aqui comigo, a minha irmã, minha sobrinha, então já foi assim, né? Aquela coisa, e cada vez foi facilitando mais esses reencontros, né? A gente consegue se reencontrar mais vezes. Isso é muito bom, que aí você administra aquela falta, aquela saudade
Então, e ao mesmo tempo, as pessoas também conseguem te ver, né? Sim. De uma outra maneira, né? Porque, na verdade, a gente, cada vez mais que a gente viaja, cada vez mais que você se adapta a um novo lugar, você evolui tanto que as pessoas dizem, você está cada vez melhor, né? Você evoluiu, mas é porque a gente acaba desenvolvendo lados da personalidade da gente, né? Que a gente não tinha antes. É verdade. Talvez por viver em algum lugar, você não precisou desenvolver aquilo até porque aquele local era conhecido. Uhum. Mas para a gente sobreviver naquela outra cultura, você tem que desenvolver aquele outro lado que muitas vezes estava acomodado, né? Uhum. E aí depois você soma tudo isso, esse aprendizado, e se torna uma pessoa, não que seja outra pessoa, mas uma pessoa com mais conhecimento, com mais bagagem, né? Com mais vida vivida. É Né? verdade. Então, eu acho que isso acrescenta. Então, você recomenda que uma pessoa, se ela tiver que mudar de cidade por algum motivo, de trabalho, Sim, de família, com certeza, né? Ficar no sonho, no meu caso não era um sonho, né? Mudar de país, ir ao encontro de outras culturas, né? Saber, conhecer, não foi esse não foi, né? Mas no caso de, né, a pessoa se encontrar numa situação dessas, né? Eu indico totalmente, né? A gente confia em Deus, né? Coloca esse propósito e vá caminhando, né? Exatamente. Com tranquilidade, sem muita expectativa também. Quando a gente cria aquelas expectativas muito grandes, né? Acaba se frustrando muito. Então, assim, viver um dia de cada vez. Exatamente, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? E a vida, ela sem expectativa, ela tem mais espaço para acontecer, né? Porque sempre vai ser o que vai ser melhor para você. Porque, né, eu gosto muito daquela frase, né? Que Deus sempre está guardando o melhor para você. Por isso que não existe tempo, né? É o tempo, porque Deus só capricha. Exatamente. Então é como você disse, sem pressa, sem muita expectativa, e viva um dia de cada vez. Cada vez, exatamente. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada. Ai, obrigada a você, minha amiga. Beijo.